Gente, então, tem um detalhe em 2 Samuel 9 que é muito profundo e revela algo totalmente poderoso sobre a nossa identidade espiritual. Então, assim, quando Mefibosete, né, que a gente já falou que ele era filho de Saul, neto de Saul, filho de Jonathan, que era filho de Saul, e quando, né, eles morreram, né, todos os descendentes de Saul, inclusive Jonatas, que foram lá na guerra, e Saul se matou e depois todos se mataram e Jonatas havia morrido também, só sobraram, eu acho que uns 2 ou 3 descendentes, e um desses era Mefibosete, que era filho de Jonathan. Só que ele era cuidado por uma cuidadora, né, porque ele tinha perdido os pais. E aí, no transporte dele de um lugar para o outro, naquela confusão, ele caiu do colo da mulher que cuidava dele, quebrou as pernas e ficou aleijado. Então, ele tinha essa cidade que se chamava... Gente, qual que é o nome da cidade? Peraí, que eu tinha anotado aqui. Lodebar, a cidade Lodebar, que era de um lugar de pessoas esquecidas com deficiência. Só que antes de falar disso, quando Mefibosete, ele tá diante de Davi, ele diz, eu não sei se vocês repararam isso, mas ele falou assim, quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Porque Davi vai chamar ele, porque Davi quer encontrar uma forma de prestigiar a aliança que ele tinha com Jonathan, que era seu amigo. Então, assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele queria honrar isso. Ele falou, tem alguma pessoa da linhagem de Saul ainda existente para eu poder chamar, né, para o meu reino e sentar à mesa comigo, jantar comigo, enfim. E aí tinha Mefibosete. E aí Mefibosete fala isso para ele em resposta ao convite de Davi e fala, quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? E aí, o que significava esse cão morto, né? Na cultura bíblica, esse cão morto não era só um animal, né? Era uma expressão que queria dizer desprezo, inutilidade, uma indignidade total, sabe? Então, Mefibosete estava dizendo, em outras palavras, eu não valho nada, né? Eu não mereço isso, eu não mereço esse convite. E aí, tudo isso para dizer que a identidade dele estava marcada pelo passado dele, sabe? Então, assim, Mefibosete, ele era neto do rei rejeitado, que foi Saul, que perdeu a unção de Deus. Ele era aleijado dos pés, ele vivia escondido nessa cidade, Lodebar, pessoas, né, separadas com deficiências. E tudo isso construiu dentro dele uma identidade de rejeição, medo, indignidade. Então, assim, mesmo estando diante do rei, ele ainda se sentia e se via como alguém sem valor. E qual que é a lição disso tudo? É que a gente pode estar em um novo lugar. Muitas vezes na nossa vida a gente pode estar em um novo lugar, ter algum recomeço, mas ainda assim carregar uma mentalidade antiga. Entende? Quantas vezes a gente não já passou por isso? Eu já passei por isso. Então, assim, vai pegando aqui as coisas que eu tô te falando. A graça de Davi, né, que era rei, ela não dependia da visão dele sobre si mesmo, de Mefibosete. Então, mesmo quando Mefibosete ele se via como um cão morto, Davi, ele agiu com extrema empatia, graça, misericórdia com ele. E Davi não corrige ele com dureza diante da fala dele. Não o rejeita e não concorda com aquela identidade dele, que ele dizia, né, que ele tinha. E aí Davi simplesmente reafirma a graça, sabe, de Jesus. Isso aqui se assemelha à graça de Deus e de Jesus com a gente, sabe, porque Davi o coloca à mesa. Então, qual é a lição disso aqui? É que a forma como Deus nos vê é muito maior do que a forma como a gente se vê, sabe? Olha isso, gente. Nossa, isso aqui é poderosíssimo para nossa vida, sabe? Porque nós precisamos de uma mentalidade renovada pra gente construir uma nova identidade em Deus. Então, assim, um retrato da nossa identidade em Cristo. Eu vou falar sobre isso aqui agora. Então, assim, essa cena, pra mim, aponta pra Jesus Cristo, sabe? Porque muitas vezes a gente também pensa, eu não mereço isso,
eu não valho nada, eu não sou suficiente, eu não tenho valor, eu não consigo isso. E de fato não é sobre merecimento, porque na verdade a gente não merece nada. Mas o preço já foi pago na cruz, sabe? Jesus, a gente vive na era da graça. Glória a Deus, glória a Cristo Jesus que ressuscitou e nós temos hoje o templo. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo. Então, se você acredita em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como seu único Senhor e Salvador, sabe? Se você crê nisso, você já é salvo. Então, assim, a partir disso, você vai decidindo, né, se batizar em águas, assim como Jesus foi batizado também, veio o Espírito Santo sobre ele, pra gente poder ser esse templo do Espírito Santo. Amém? Então, se você não foi, você pode comentar aqui que depois a gente pode orar sobre isso. Mas, enfim, tudo isso é pra dizer que não é sobre merecimento. Mas Deus, ele não nos chama por quem a gente foi. Ele nos chama por quem a gente vai nos tornar nele, sabe? A nossa identidade nele. Então, assim, em Cristo, a gente deixa de ser rejeitado porque a gente se torna filho, né? Então, a gente deixa de ser indigno e a gente recebe a graça de Jesus. A gente deixa de estar longe e a gente passa a ter lugar na mesa. Gente, isso aqui é muito precioso. Isso aqui, ele é muito valoroso para a nossa vida cristã. Então, a mesa, estar à mesa com Jesus, isso muda completamente a nossa identidade. Não tem como, gente. Não tem como a gente decidir seguir a Jesus, ter constância em buscar a palavra, ter mais sede, estar em contato com Deus, em oração e não ser transformado, sabe? Não tem como. Então, assim, tem um detalhe lindo nessa questão que a mesa muda a identidade. Porque a Bíblia, ela diz que Mefibosete comia continuamente na mesa do rei. Continuamente. E sentado à mesa, né? Ou seja, num lugar de honra. Então, assim, ali a sua deficiência não aparecia, né? Porque ele estava ali sentado, ele era aleijado. A deficiência dele não aparecia. Então, isso simboliza que na presença de Deus, aquilo que nos parece nos definir, deixa de ser nossa identidade principal. Então, glória a Deus por isso. E aí isso traz a gente para várias reflexões, né? Uma reflexão, tipo, quantas vezes Deus já nos chamou, mas a gente ainda se enxerga como um cão morto, sabe? Preso no passado, preso nos traumas, preso na culpa, preso na rejeição, preso à nossa própria visão limitada de quem a gente é. Então a pergunta que tem que ficar na nossa mente, a primeira pergunta é: a gente está vivendo como alguém rejeitado ou como alguém que já tem um lugar na mesa do Senhor, sabe? E aí tem outra coisa muito boa sobre 2 Samuel 9 também. Em relação à cidade de Lodebar, que eu falei no início, Lodebar, ele pode ser entendido como um lugar sem pasto, sem provisão, que é meio difícil a comunicação. Então, assim, ou seja, não é apenas um lugar físico, ele era um lugar de escassez, de silêncio, de isolamento, de esquecimento, sabe? Então, assim, um lugar de escassez espiritual, ele aponta para a falta de alimento. E espiritualmente, isso representa momentos na nossa vida em que a gente sente falta de direção. Gente, é muito comum, sabe? Eu e meu marido, a gente tá passando por uma fase que a gente tá meio, um pouco sem direção em determinada área da nossa vida, sabe? Então a gente precisa da direção do Senhor. E às vezes você pode estar passando por isso também, ou algum desânimo, sabe? Espiritual, uma dificuldade de crescer na fé, sabe? Uma incredulidade, eu não sei o que você pode estar passando. Mas passamos por coisas parecidas e eu tô aqui pra te encorajar. Isso é um processo, mas persevere no processo buscando a Deus. Então, assim, é como se a gente estivesse sobrevivendo e não florescendo, sabe? Então, assim, outra coisa, às vezes num lugar de silêncio. Parece que Deus não tá falando, parece que Deus não tá agindo, parece que Deus não tá fazendo. Mas, assim, sem palavra, simbolizando Lodebar, né? Um lugar, assim, de silêncio. A falta da palavra também pode indicar um tempo que parece que Deus está em silêncio. Momentos em que às vezes a gente ora e a gente não vê resposta imediata, que a gente não entende muitas vezes o que Deus está fazendo. Às vezes a gente se sente distante, mas isso não significa a ausência de Deus. Não significa, porque Deus está aqui. Sabe aquela música? Eu falei no devocional de hoje, de manhã.
Deus está aqui, mais perto tão perto quanto o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Então assim, é isso, Deus está aqui, sabe? Por mais que a gente não sinta, por mais que a gente não entenda, não veja, mas isso não significa a ausência de Deus. Muitas vezes é um tempo de processo e preparação necessário, sabe? Pra gente crescer em maturidade espiritual. Deus sabe de todas as coisas, gente. A gente que não entende nesse mundo natural aqui as coisas. Mas uma outra característica dessa cidade Lodebar, né? Então a gente já falou que ela é um lugar de escassez espiritual, um lugar de silêncio e pode ser um lugar de esquecimento. Então, Lodebar também era um lugar distante de tudo, onde as pessoas esquecidas iam viver. Então, assim, Mefibosete, ele estava escondido, ele estava longe do centro, ele estava sem expectativa de mudança. E tudo isso simbolizava fases da vida em que às vezes a gente sente que a gente foi deixado de lado, que a gente foi rejeitado, que a nossa história não tem mais relevância ou que nada vai mudar. Só que não, gente, não. Então, tem uma revelação mais linda ainda. Então, mesmo em Lodebar, Davi sabia o nome de Mefibosete. Olha isso. Ele não foi encontrado pelo acaso. Mefibosete não foi encontrado pelo acaso. Ele foi chamado intencionalmente, sabe? Ele foi desejado por Davi, assim como nós somos desejados por Deus. Então, assim, mesmo nos nossos Lodebar, Deus sabe exatamente onde a gente está, porque Deus é onipresente, onipotente, onisciente, e Ele está em todos os lugares, Ele sabe todas as coisas, sabe tudo que a gente pensa, Ele conhece a gente como ninguém, mais do que a gente mesmo. Então, assim, o chamado, ele muda tudo na nossa vida. Quando Davi chama Mefibosete, ele sai de um lugar de escassez e vai para um lugar de honra, sentando na mesa do rei. Ele deixa o isolamento e passa a ter lugar na mesa do rei. Então isso é um retrato da graça de Deus com a nossa vida. Porque Deus nos tira de lugares de dor para lugares de propósito. Foi assim na minha vida. Eu sei que vai ser assim na sua vida. Deus nos tira de estações de silêncio para novas estações, novas direções. Deus nos tira de uma identidade de abandono, de rejeição, de falta, só de coisas ruins, para uma identidade de filhos amados e desejados por Ele, sabe? Então, assim, para finalizar, eu tenho uma outra reflexão. Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente passa por Lodebar. Fases difíceis, momentos de silêncio, períodos de espera. Mas a verdade é que Lodebar, ela não é o destino final, é apenas uma estação. Então, a pergunta para finalizar a nossa noite de quarta-feira é: a gente tem vivido como alguém preso em Lodebar ou como alguém que já ouviu o chamado do rei e decidiu obedecer? Sabe? Então, é isso, gente. Eu precisava falar isso pra vocês hoje. E aí, amanhã eu vou fazer o Lucas 14 e mando aqui, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Até amanhã.